bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa segunda videoaula do nosso super curso gratuito de trufas. Eu tô muito feliz com toda a repercussão que teve a nossa aula 1. Para quem não lembra como foi a nossa aula 1, foi um aulão de chocolates, é ou não é? Eu tenho certeza que agora vocês nunca mais vão se confundir com relação a chocolate nobre para chocolate fracionado. É ou não é? Pessoal que tá caindo de paraquedas aqui na nossa aula 2, gente, é muito importante que você vai lá e assista a aula 1. Então, se não assistiu, pausa o vídeo, vai lá, assiste a aula 1 e depois você volta aqui comigo. Combinado? Porque uma coisa que eu preciso lembrar para vocês, as nossas aulas gratuitas, elas ficam liberadas até sexta-feira. Depois elas saem do ar. Então é importante que vocês sigam o passo a passo de todas as videoaulas direitinho, certo? Outra coisa legal que eu ensinei na aula 1 também foi fazer uma temperagem no chocolate branco, como derreter chocolate, as coberturas fracionadas também, e a gente fez 2 casquinhas de trufas, certo? Essas casquinhas estão guardadas e a gente vai utilizar elas na nossa próxima videoaula, que vai ser a montagem, recheando, decoração de 2 trufas e 2 doces finos lindos. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E a aula de hoje é sobre os recheios para rechear nossas trufas, os nossos bombons, os nossos doces finos e tudo mais que vocês quiserem. Então a aula de hoje tá imperdível, pois eu vou ensinar uma coisa que vocês me pedem muito, que é como saborizar de maneira correta o recheio de brigadeiro tradicional, certo? Antes de começar essa aula, já peço que você que está me assistindo pelo YouTube se inscreve no canal, deixa um like pra mim, ativa o sininho das notificações. Vocês também que não me seguem lá no Instagram, vai lá e me segue no Instagram, é Oficial Mahara Bortolotti e Oficial Mahara Bortolotti 1. Essas 2 contas são as minhas contas oficiais. E também peço que você vá lá no Facebook e procure pelo meu grupo de confeitaria, que é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti. Vem aprender comigo. A minha equipe faz muitos grupos para os cursos gratuitos lá no grupo de confeitaria do Facebook. Então entra lá para não perder mais nenhum curso gratuito que a gente vai disponibilizar, certo? Outra coisa, recebi várias mensagens falando que colocaram em prática a nossa primeira videoaula, fazendo, derretendo as coberturas fracionadas, fazendo a temperagem com chocolate branco, fazendo as casquinhas das trufas, e já estão apaixonados. Muita gente me falou que a aula 1 já foi super válida pelo curso inteiro. Só a aula 1 já super valeu a pena iniciar nesse curso gratuito de trufas, porque foi um aprendizado assim, ó, muito rico. Muitas pessoas me falaram: Mahara, tu abriu a minha mente com essa aula 1. Agora sim eu vou conseguir trabalhar com os chocolates o ano inteiro, porque chocolate dá para vender o ano inteiro, seja trufas, seja doces finos, utilizando nos recheios, fazendo casca de ovos e tudo mais que dá para se fazer com os chocolates, né? Decoração para colocar em cima dos bolos. Se vocês parar para pensar, o chocolate ele envolve praticamente tudo. Tudo que é bom e gostoso tem chocolate no meio. Certo, gente? Então vamos começar essa videoaula para ela não ficar muito longa. Primeira coisa, o que a gente precisa para fazer um belo recheio, aquele tradicional de brigadeiro branco? Uma boa panela grossa. Eu tenho essa daqui, que é da Brother Mix. Ela é daquele kit lá atrás, ó, tem um kitzinho de panelas, na verdade são 5 panelas. Então esse kit da Brother Mix eu super indico para você fazer os seus recheios e coberturas. O teu recheio ele não vai queimar, vai ficar bem protegido nessa panela. Outra coisa que eu indico, uma espátula assim, com a ponta de silicone, ó, que seja molinho, porque a ponta de silicone mais uma panela grossa é a dupla perfeita para combater
combater os gruminhos, para combater o queimadinho no fundo da panela. Então, esse aqui é um ótimo investimento e esse aqui também. São duas coisas importantíssimas para que seu recheio dê super certo. Mahara, o que nós vamos precisar então para o nosso recheio base? A base de qualquer recheio de brigadeiro, seja branco, seja de chocolate ou seja saborizado com outros sabores, é o leite condensado, que a gente já vai começar colocando aqui. Uma caixinha de leite condensado da marca da preferência de vocês, certo? Então tá aqui o nosso leite condensado. Vou rapar bem aqui. Vamos colocar também um creme de leite. Eu tô usando creme de leite 17% de gordura, pode ser a marca também da preferência de vocês. Não precisa tirar o sorinho. E agora eu vou mexer o creme de leite e o leite condensado. Então, o creme de leite e o leite condensado é a base de qualquer recheio de brigadeiro, tá? A partir dessa base aqui que a gente está fazendo, a gente pode criar o recheio no sabor que a gente quiser. Qualquer sabor, tá? Isso mesmo. E eu acho que essa quantia, tanto de creme de leite quanto de leite condensado, eu acho que fica a textura perfeita, fica um sabor perfeito, né? Fica um doce, mas não muito, porque levou uma caixinha de creme de leite, certo? Mas se os seus clientes gostam de recheios mais suaves, eu aconselho que você coloque mais uma caixinha de creme de leite. Combinado? O leite condensado e o creme de leite devem estar em temperatura ambiente, certo? Aqui então eu misturei muito bem o meu leite condensado e o meu creme de leite, certo? Essa parte toda vocês vão fazer exatamente como eu tô fazendo. Mahara, eu não tenho uma panela grossa, eu tenho as minhas panelas são mais finas. Vai dar certo? Vai dar certo. Porém, você vai adicionar aqui, nesse momento, uma colherzinha assim de café de manteiga sem sal ou margarina sem sal. Porque a manteiga ou a margarina, o que você for utilizar, vai ajudar a evitar de queimar o fundo da panela, tá? Ela não vai dar mais brilho, nem sabor, nem nada. Ela vai apenas ajudar a não grudar assim tanto no fundo da panela, certo? Mas se você vai usar uma panela grossa que nem a minha, daí não precisa. Então aqui eu fiz a minha mistura, ó, tá bem misturado o creme de leite e o leite condensado. Isso aqui já é meio caminho andado pro recheio ficar lisinho depois no final. Então agora, gente, que eu fiz essa parte, o que eu vou fazer? Vou colocar o saborizante aqui? Não, agora não. Eu tô aqui com o pó saborizante da Mavalério, sabor morango. Mas pode ser o sabor que você quiser. Tem de limão, tem de frutas vermelhas. Outra coisa que a gente também pode utilizar aqui no recheio, se a gente quiser, coco em flocos, tá? Se eu fosse fazer um recheio de beijinho, é só eu acrescentar aqui na minha receita o pacote de coco, tá? Só iria acrescentar aqui o pacote de coco, ia levar pro fogo e mexer até chegar no ponto de recheio. E tava pronto o meu beijinho. Mas como eu quero saborizar esse recheio depois com pasta saborizante e a outra metade com o pó, para mostrar para vocês como é que fica, então primeiro eu vou levar o meu recheio pro fogo, fogo médio, baixo para médio, dependendo do fogão tem que ser baixo, dependendo do fogão o ideal é que seja médio, certo? Mas isso vai depender do seu fogão. Por quê? Fogo baixo demais faz o recheio virar o quê? Aquele puxa. Sabe quando o recheio vira um puxa? E aí não tem mais o que fazer?
Provavelmente, às vezes a gente acha que é a marca, né, do leite condensado ou a marca do creme de leite. Nem sempre, às vezes é, dependendo da marca não dá para usar produtos de má qualidade. Mas na maioria das vezes não é a marca do produto, é porque o seu recheio ficou tanto tempo naquele fogo baixo que ele passou do ponto. Você achou que não tinha chego no ponto nunca, aquele fogo baixinho, 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 não deixa firme nunca. E aí o que acontece? Você passa muito do tempo que deveria ficar no fogo. E aí, passando do ponto, é que ele vira, que ele puxa. Por isso que muitas vezes, dependendo do fogão, eu indico que você faça o recheio em fogo médio. Sempre mexendo, não parando um segundo, mexendo nos cantinhos e no meio, tá? Que daí o fogo médio ele vai, né, chegar no ponto mais rápido e aí não vai passar do ponto e virar aquele puxa. Certo, gente? Mas como a gente vai saborizar então com o pó e a pasta saborizante hoje, eu vou primeiro levar pro fogo e vou mexer até chegar no ponto. É só depois que entra a parte da gente saborizar o nosso recheio e eu vou mostrar pra vocês na prática. Então agora vamos lá pro meu fogão. Bom pessoal, voltei aqui, liguei o meu fogão aqui, tá em fogo baixo para médio, tá? E aqui vou ficar mexendo até chegar no ponto de recheio. O ponto de recheio firme é aquele que a gente levanta a espátula e o recheio ele para, tipo umas bolinhas assim, ele consegue parar, de tão firme que ele tá, ele consegue parar em cima do próprio recheio. A gente levanta a espátula e ele cai e não afunda dentro do recheio, ele para em cima. Eu vou mostrar pra vocês agora. Conforme for chegando no ponto, eu vou mostrando pra vocês isso, tá? Não parem de mexer nem por um minuto. Nos cantos, ó, por isso a importância, ó, de uma espátula de silicone que pega os cantinhos da nossa panela, ó, fazendo esse movimento aqui sempre, ó, pegando bem, evita, né, de queimar o fundo, né, de grudar demais no fundo. Depois esse recheio vai se soltar também na panela. E assim facilita muito a nossa vida, tá? Lembrando, gente, que depois nos grupos, a minha equipe, os administradores, no caso, eles vão liberar as contas, né, os sites dos nossos parceiros. A gente vai liberar o site das panelas Brother Mix para vocês poderem olhar, poder adquirir se quiserem, né? Tem meu cupom de desconto também. Vamos liberar todos ali, as formas da Rafisa, Capo Bela, que é a pessoa que faz as minhas domas, né? Então vai ter tudo ali, Refinates, os cakeboards, todos os nossos parceiros, Multicaixas, multicaixas.net, todos os nossos parceiros vão estar ali. A Isa Utensílios, que tem tudo de confeitaria na Isa, né? Isa Itens de Confeitaria. Então a gente vai colocar ali direitinho para vocês, tá? Então aqui agora eu vou mexer até se aproximar do nosso ponto e eu mostro para vocês esse ponto. Pessoal, voltando aqui, começou a borbulhar, ó, mas ainda não chegou no ponto, ó. A gente levanta ainda, ó, e o recheio não para em cima, ó. Ele afunda ainda, tá? Então seguimos mexendo. Pessoal, voltando aqui então, agora já estamos praticamente no ponto. Olha a importância de uma espátula que pegue nos cantinhos. O nosso recheio já chegou no ponto e ó, consigo, ó, levanta e o recheio para, ó, começa a parar em cima do próprio recheio, ó, ele não afunda mais, ele fica parado em cima, tá? Ó, começa a cair também em pedaços da colher, ó, levanta, cai um pedaço, cai outro pedaço. Esse, então, é o ponto de recheio, tá? Vou desligar e vou voltar lá para minha bancada com vocês agora. Bom, pessoal, terminei aqui o ponto do nosso recheio. Aqui. Enquanto eu mexo aqui agora, eu vou dividir esse recheio em dois potinhos
metade em cada pote. Mas antes, o que eu prometi na aula anterior também, que é uma coisa muito importante, antes da gente fazer o processo de saborização, eu preciso falar para vocês. Lembrem que eu falei que hoje eu ia revelar o valor da nossa super apostila de trufas? Pois é, mas antes de eu revelar o valor, eu preciso falar para vocês que vão fazer a reserva, porque eu tenho certeza que vão querer fazer a reserva. Depois de tudo que eu vou falar, que vocês vão receber adquirindo a nossa apostila de trufas, e também depois de eu revelar o valor para vocês, certo? Então, hoje vai ser liberado para fazer a reserva, já está liberado para fazer a reserva. O que você vai receber? A nossa apostila principal de trufas. Sabe quantas receitas tem nessa apostila de trufas? 74 receitas de trufas. Tem os recheios, tem tudo direitinho em passo a passo, tá? Essa é uma apostila que eu fiz em parceria com uma grande amiga minha profissional também, que sabe tudo de chocolates, tá? Então, tá assim, ó, a minha experiência com a dela misturada ali, tá um conteúdo incrível, tá? Tem 74 receitas ali de trufas. O que mais que vocês vão receber? Vocês vão receber também uma apostila com 30 modelos, 30 receitas de doces finos, para que vocês possam fazer um cardápio completinho de trufas e doces finos, com as melhores receitas, com todo o passo a passo, tudo certinho. O que mais? Vocês vão receber também uma apostila completa, falando absolutamente tudo, mas tudo e tudo. Tudo sobre chocolates. Os tipos de chocolate, os tipos de temperagem. Bom, tem tudo explicadinho nessa apostila também. O que mais que vocês vão receber? Vão receber também uma planilha de precificação para você poder calcular o custo, tudo certinho das suas trufas, dos seus doces finos, né? Para poder chegar num valor correto, né? Para poder botar o valor justo para cobrar, né? O valor correto nas suas trufas. E também vocês vão receber as 3 aulas gratuitas, tá? As aulas gratuitas, né? Do nosso curso gratuito. Você vai ter acesso pro resto da vida. O que mais? E também, para finalizar, vão ter direito ao suporte, né? Vão ter direito ao meu suporte por e-mail e também direto no meu WhatsApp de suporte, para tirar as dúvidas que você possa ter durante a sua trajetória aí nesse negócio super lucrativo de trufas. Olha quanta coisa, gente! Só receita boa, as apostilas estão bem grandes, tudo explicadinho, material de primeira, de qualidade. Então, tudo isso de R$ 97,00 por apenas R$ 49,90. Isso mesmo, tudo isso por apenas R$ 49,90. Gente, é um material muito rico que vai completar o conhecimento de vocês, vai ajudar vocês a iniciar com o pé mais que direito nesse negócio aí de trufas e doces finos, com total segurança e com o nosso suporte, que é muito importante. O produto é bom? É. O curso é bom? É. As nossas apostilas são ótimas? São. Mas o suporte conta muito, né, gente? Ter com quem contar na hora da dúvida, é muito, principalmente se tratando de chocolate, que é uma coisa tão delicada, né? Mas com as nossas apostilas e o nosso suporte, você vai conseguir aí produzir as melhores trufas da tua cidade. Vai ficar conhecida pela profissional que faz as melhores trufas, ou pelo confeiteiro que faz as melhores trufas. Certo, gente? Então, depois que acabar a aula, calma, não vai lá correndo fazer reserva agora. Assiste a nossa aula, que é recém, estamos na metade da aula de recheios. Eu vou fazer ainda toda a parte de processo de saborizar o nosso recheio,
certo? Então, depois que acabar a aula, aí sim, você vai lá, ó, sai na frente e faz a reserva dessa super apostila com este valor promocional que tá imperdível. Uma coisa importante que eu preciso lembrar: chocolate é venda certa o ano inteirinho. Então, super vale a pena. Agora, continuando, eu vou dividir aqui o nosso recheio, que já tá ficando bem firminho, ó. Vou botar um pouco aqui no potinho. É bom que assim ele foi esfriando e aí vai ficar mais fácil da gente fazer a saborização, né? Saborizar aqui o nosso recheio. Coloquei aqui, vou dividindo aqui no olho mesmo. Certo, pessoal? Gente, na minha opinião, esse recheio aqui, a base de brigadeiro, ele é o mais seguro para se rechear as nossas trufas, tá? Na minha opinião, tá, gente? Eu gosto muito. Mas você pode fazer com 2 creme de leite para ficar mais leve. Pode fazer só com leite condensado, se você quer uma trufa ou um doce fino mais intenso no sabor, né? Mais doce, certo? Coisa boa, né? Quando a panela é boa, a gente consegue rapar tudinho, aproveitar tudinho. Bom, pessoal, então, dividi aqui. Vou mexer aqui com a colher para esfriar mais. E agora eu vou aproximar a câmera, porque vocês precisam prestar bastante atenção nas próximas informações, para que você tenha sucesso na hora de saborizar o seu recheio, tá? Então agora eu vou aproximar. Bom, pessoal, voltei aqui, ó. Aqui bem de pertinho, agora vocês vão ver. Vou pegar uma panelinha só. Aqui tá o nosso recheio, tá? Aqui ele já até esfriou. Ó, olha como é que ficou a textura dele. Olha que delícia. Ó. Então, dividi aqui o nosso brigadeiro branco nas 2 panelinhas, tá? Ó. Como é que a gente vai saborizar agora? Eu tenho aqui, vou botar uma panelinha pro lado aqui. Eu tenho aqui pasta saborizante de mirtilos. Essa daqui é da Dolce Maestro, tá? Quando vocês forem comprar, podem comprar da Dolce Maestro, é maravilhosa. E tenho também aqui a da Gustosia, ó. Essa daqui é de frutas do bosque. Eu vou usar essa daqui, tá? Pra saborizar. Olha como é que é a pasta saborizante. Ela é assim, ó. Ó. Você não vai colocar todo o vidro, tá, gente? Essas pastas saborizantes, essa daqui tá um cheiro, gente. Utilizem pra vocês verem. Elas são concentradas, então basta uma colherzinha pra saborizar o recheio, tá? E questão de sabor, é muito pessoal. Vocês vão colocar aos poucos e podem ir experimentando também, tá? Uma colherzinha só separada para experimentar, tá? Olha, gente, que linda, parece uma geleia, né? Então, como eu vou saborizar com a pasta, primeiro eu fiz o meu recheio, deixo ele esfriar, né? Que nem aqui, eu tô sentindo o pote aqui na minha mão morninho. Então eu já posso acrescentar aqui a minha pasta. O ideal também é que você faça o recheio num dia e vá saborizar ele só no dia seguinte, que daí ele tá completamente frio, já criou mais estrutura, tá? Então é interessante também fazer num dia para utilizar no outro, saborizar só no outro. Quando eu comecei a saborizar os meus recheios, eu comecei com os pozinhos saborizantes. Tem de limão, tem de frutas vermelhas, tem de morango, então eu comecei utilizando esse daqui. Quando eu fazia, eu colocava já uma colher de sopa na hora que eu levava o meu recheio pro fogo. E na maioria das vezes dava certo. Mas dependendo da marca do creme de leite, ele ficava talhado. Mas era poucas as vezes, na maioria das vezes dava certo.
mas eu via que às vezes, dependendo da marca do creme de leite que eu utilizava, dava uma talhada. Então eu também testei colocando o pó saborizante depois do recheio pronto e frio, e aí foi mais sucesso. Independente da marca, não talhou mais, ficou melhor. Então eu indico que vocês coloquem o pó saborizante depois que o recheio já estiver pronto e friozinho, certo? Que daí não vai talhar. Combinado? E é sempre aos poucos, porque esse pó aqui também é forte, tá? Que nem aqui eu dividi em 2 potinhos, mas foi uma receita só. Um creme de leite e um leite condensado, tá? Então provavelmente aqui meia colherzinha de sopa desse pó aqui em um dos potinhos já vai ser suficiente, certo? E aqui, se tratando da pasta saborizante, é a mesma coisa. Porém, gente, se vocês querem, né, ter um custo menor, mais baixo, o pó ele é mais indicado, tá? Ele vai ter um custo muito mais baixo. Esse pacotinho aqui custa acho que R$5, mais ou menos. E a pasta, ela já tem um custo bem mais caro, tá? Eu não me lembro quanto que eu paguei. Ah, tá aqui, ó. R$37,59 essa pasta aqui que a gente vai utilizar, tá? Mas, por ela ser concentrada, né, gente, ela vai render muito. Eu vou conseguir fazer muito recheio saborizado de frutas vermelhas do bosque, tá? Então, gente, quando eu falo que esse recheio aqui é a base de qualquer recheio, é exatamente isso que eu tô falando. Ele vai virar um recheio de frutas vermelhas, ele vai virar um recheio de morango, ele poderia virar um recheio, que nem eu falei lá no início pra vocês, de beijinho, utilizando coco. Se eu quiser fazer um recheio de brigadeiro tradicional aqui nessa receita, é só adicionar 2 colheres de sopa de chocolate 50% cacau peneirado, vai ter um recheio de brigadeiro de chocolate. Se eu quiser fazer um recheio saborizado com limão, ah, Mahara, mas o limão não quero pó, eu tenho a fruta em casa, né? Muita gente pergunta, eu tenho a fruta, ou eu quero recheio de maracujá. A mesma coisa, você vai usar essa base aqui. Se fosse usar esse recheio aqui todo para fazer uma trufa de limão, a gente vai cortar meio limão depois que o nosso recheio estiver completamente frio e já ter descansado. A gente vai adicionar metade do suquinho do limão, né? Vai espremer meio limãozinho no nosso recheio, vai misturar bem com a colher, mexer e depois vai deixar ele descansar novamente. Vai colocar um saquinho ou um plástico filme em cima e vamos deixar ele descansar para ele voltar novamente a uma textura mais firmezinha, certo? Não dá para colocar o suco da fruta natural lá na hora de levar pro fogão, porque vai talhar, porque é muito cítrico, né, o limão. Então, não dá, tem que ser depois do recheio pronto e frio. E aí você vai poder saborizar esse recheio aqui, essa base, né? Aí é usar a imaginação, a criatividade, né? Posso fazer também uma geleia de morango e colocar aqui. Posso fazer um recheio de ninho, é só acrescentar o ninho em pó na hora que a gente leva pro fogo. Posso também colocar morangos picados. E, gente, é uma infinidade de coisas. Posso colocar chocolate picado, bombons. Esse recheio aqui vai ser o melhor amigo de vocês pro resto da vida. Para rechear as trufas é perfeito, porque dá pra, ó, só com esse recheio aqui, dá pra fazer praticamente sabor para mais de 10 tipos de trufa. Então, aqui eu tô entregando um grande presente para vocês, falando da maneira correta, como se faz essa base, como faz para saborizar, né? Tanto com a pasta, quanto com o pó, quanto com a fruta natural também, tá, gente? Então, tudo é questão de vocês também irem testando e também ver a quantidade de recheio que vocês vão estar fazendo. Então, esse aqui eu vou saborizar com um pouquinho da nossa pasta, tá? Vou colocar aqui. Coloquei bem pouquinho. Vou deixar essa colher aqui para não misturar. Vou pegar outra colher e vou mexer devagarinho aqui, tá? O meu recheio já tá bem firminho, ó. Ó, já foi o suficiente. Olha que cor mais linda. E ela tem uns pedacinhos, gente,
essa pasta da Custósia é maravilhosa. Olha, gente. Olha que recheio lindo. Ainda ficam uns pedacinhos, ó. Olha que linda. Uns pedacinhos das frutas, ó. Olha que linda. Quer que fique com sabor mais forte? Coloca um pouquinho mais. Vou colocar só um pouquinho mais para ela dar mais uma corzinha. Aqui. Essa pasta aqui, depois que você abre, ela ainda tem durabilidade de 30 dias, tá? Não precisa colocar na geladeira se não tiver muito calor, né? A gente tiver fresquinho. Se tiver fresquinho, pode colocar na geladeira, tá? Aí deixa ela fechadinha dentro da geladeira direitinho. Mas aqui na minha casa mesmo tá até frio. Ó. Gente, o cheiro. Imagina, gente, uma trufa. Olha que linda. Olha que delícia. Tá, gente? Então aqui deu super certo. Olha a textura. Deixa eu fazer uma coisa importante aqui agora. Agora que o meu recheio tá aqui prontinho, amanhã na nossa próxima videoaula a gente vai utilizar, né, para rechear nossas trufas e fazer a montagem direitinho, certo? Então aqui o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui um saquinho, vou tirar aqui um saquinho e vou pressionar aqui no meu recheio, ó, encostar nele mesmo, ó. Encostei aqui, vou deixar descansar em temperatura ambiente, não há necessidade de colocar na geladeira, tá fresquinho aqui e eu já vou utilizar amanhã mesmo. Então deixo aqui bem em contato para não ter contato com o ar e não criar casquinha, tá? Então aqui já vou reservar, já utilizamos a nossa pasta, agora vamos saborizar com o pó, que eu acredito que a grande maioria vai utilizar o pó, tá? Vou pegar uma colher. Vou abrir mais aqui o pacotinho para que a gente possa ter mais visão, né? Ó, o pozinho é assim, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho só, ó. O pozinho, esses pozinhos, eles são muito bons. Mas o problema é que eles não dão uma cor muito forte no sabor. Que nem aqui é de morango, mas não vai ficar com aquele rosa forte, ele vai ficar clarinho, tá? Ó, mas olha como dá certo, ó. Não criou nenhum problema na textura do nosso recheio. Ó, ó. Fica firme igual. Fica cheiroso, gostoso. Só que a cor não fica muito forte, tá? Mas olha que lindo, gente. Vocês viram que eu coloquei bem pouquinho e já foi o suficiente para ficar bem forte o cheirinho. Deixa eu pegar aqui uma faquinha só pra... misturar mais. Olha, gente, olha esse ponto aqui para trabalhar com bico também. A gente vai colocar, é bom a manga de confeitar amanhã. A gente vai fazer a montagem das nossas trufas, então já façam o recheio, deixem tudo prontinho. Coloquem o recheio depois de frio nas mangas de confeitar pra gente trabalhar amanhã na nossa montagem das trufas. Olha que lindo que ficou, gente. Olha a textura do nosso recheio. Isso que ele descansou bem pouquinho aqui, ó. Então, aqui tá o nosso recheio de morango saborizado com o pó, sem talhar, sem gruminhos, perfeito, brilhante, bonito, certo? Então, aqui agora vamos fazer a mesma coisa, saquinho, pra gente deixar bem armazenado. Aqui, encosto no recheio. Pode ser plástico filme também. Eu não gosto muito do plástico filme, acho ele meio difícil. Então aqui tá os nossos dois recheios. O de morango e o de frutas vermelhas do bosque, que foi que a gente usou a pasta.
Se fosse a fruta, é como eu falei pra vocês. É colocar a fruta, eu ia colocar a fruta agora aqui, meio limão, pra todo o recheio, né? Se fosse limão, eu ia usar toda a receita de um leite condensado e um creme de leite pra meio limão. E espremer aqui, ia misturar que nem eu misturei agora e depois saquinho em cima e amanhã ele ia estar no ponto perfeito também pra rechear as nossas trufas. Tá, gente? Olha que fácil. Mahara. Agora eu vou voltar a câmera pra falar sobre armazenamento com vocês. Bom, pessoal, retomando aqui então, o que vocês acharam dos nossos recheios? Frutas vermelhas do bosque e de morango. Eu tô apaixonada. Gente, vocês viram como é fácil? Olha, eu tenho certeza que a cabeça de vocês já deve estar fervendo com várias ideias de saborizar o recheio de brigadeiro branco com várias opções. Chocolate, chocolate gourmet e limão. Maracujá, gente, que delícia. O que mais? Geleia de morango e ninho, que é um dos mais pedidos também. Gente, dá pra usar a criatividade para saborizar os recheios e fazer as trufas. Certo? Mahara! O meu recheio, se eu fosse fazer só recheio de brigadeiro branco, só a base, quanto tempo vai durar na geladeira? Fechadinho assim, né, com um saquinho dentro de um pote bem vedado, aí em torno de 7 dias, tá? Para utilizar para rechear as trufas, você vai tirar o seu recheio, deixar ele ficar em temperatura ambiente e depois você vai rechear essas trufas normalmente, tá? Mahara, e esse aqui que levou a pasta? Esse aqui que levou a pasta vai durar em torno aí de uns 4 dias, tá? O que levou o pó saborizante vai durar o mesmo tempo, 7 dias na geladeira, tá? Bem fechadinho, tudo bonitinho. Não tem perigo de estragar. Eu vou deixar descansar em temperatura ambiente. Não há necessidade de botar na geladeira, nem a pasta aqui não há necessidade de botar na geladeira. Só se tiver assim, ó, um calor absurdo aí onde você mora, aí tudo bem, aí pode colocar, tá? Mas se não tiver, não há necessidade. Certo, gente? Então, o que vocês acharam da nossa aula? Eu quero ver todo mundo colocando em prática aí essa videoaula do nosso recheio para as nossas trufas. Na nossa próxima videoaula, que tá imperdível, a gente vai utilizar esses recheios para rechear aquelas casquinhas de trufas que a gente fez lá na primeira videoaula. Vamos fazer também os nossos doces finos, lindos e maravilhosos. Vamos falar um pouquinho sobre as embalagens dos doces finos. Vamos pintar um doce fino todo de dourado também para vocês verem como é fácil, como deixar brilhante também a casquinha. E vamos falar um pouquinho sobre precificação, divulgação nas redes sociais. Tá imperdível a nossa próxima videoaula do nosso curso gratuito de trufas. Então agora que a nossa aula está terminando, de fato, você vai lá e faz a reserva da nossa super apostila de trufas. É um grande lançamento, esse curso é inédito e você não pode perder essa grande oportunidade de ouro. Se é a tua vontade, se o teu sonho é realmente trabalhar com trufas, se você tem a vontade de fazer doces finos, se você quer agregar mais essa opção maravilhosa no seu cardápio para ganhar cada vez mais clientes, é a tua oportunidade de ouro. Não esqueçam, trufas, bombons, doces finos, é venda certa o ano inteirinho. O profissional que tem essa carta na manga já largou na frente da concorrência. Então, super aproveitem, valor promocional da nossa apostila de R$ 97,00 por apenas R$ 49,90. Amanhã cedo, quem fizer reserva vai receber o link de compra com prioridade, antes de todo mundo. Então vai lá, chama o administrador do grupo no privado e faça a tua reserva agora mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o conteúdo das nossas apostilas, que tá maravilhoso. Certo, pessoal? Então, daqui a pouco os grupos vão ser abertos para que você tire todas as suas dúvidas, mas eu acho que essa aula ficou explicada demais.
Quando o grupo abrir, vai lá e fala o que você achou desses recheios e quais os recheios que você vai fazer com essa base que eu ensinei, certo? Um grande beijo pra vocês, eu amo demais vocês e até a nossa próxima videoaula. Um beijão!